Morar na Argentina pode ser uma das coisas mais incríveis que você vai fazer na sua vida, ou pode ser um erro tremendo. Depende muito de quem você é, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre vale ou não vale a pena morar na Argentina, tá? Principalmente em Buenos Aires, que é onde eu moro já faz um bom tempo. E falar do que vale ou não vale a pena para as pessoas é algo difícil, porque é que nem uma companheira, um companheiro. Cada pessoa tem um jeito, e às vezes dá mate e às vezes não. Então hoje o que eu vou fazer é, vou falar sobre a Argentina, sobre diversos aspectos, digamos, categorias, e vou dar a minha opinião sincera, tá? Para ver o que pode valer a pena ou não valer a pena para você no final, porque aí vai depender muito do que você quer, o que você busca para sua vida, tá bom? Mas como eu já mencionei, isso é uma opinião, tá, pessoal? Pode divergir com muitas pessoas, mas eu garanto para você que vai ser a minha opinião honesta, sincera. Não tô aqui, não tô ganhando para trazer gente pra Argentina. Então tá, vamos lá então. Deixei minhas notinhas aqui, se você ver olhando pra cá, eu tô olhando para as minhas notas. E vamos falar sobre as diferentes tipos de pessoas que podem querer vir para Buenos Aires, né? Tem estudantes, tem famílias inteiras, porque aqui no canal muita gente me pergunta. E eu vou tentar explicar um pouquinho mais da minha opinião em cada uma dessas categorias. Vamos pelo ponto principal, inflação e economia, tá? Pessoal, inflação é uma realidade na Argentina. 10 anos que eu moro aqui e 10 anos que tem inflação. Antes de eu vir para cá, já tinha inflação. Então, se você pensa em vir para a Argentina, você tem que entender que a inflação aqui ela é acelerada. Espero que no futuro as coisas se encaminhem melhor, mas é uma realidade. Você vai ter que aprender a lidar com esse fenômeno econômico. Ele vai estar em todos os lugares. Espero, como eu falei antes, que cada vez menos. Os aluguéis mudam muito rápido. Às vezes eles mudam 2, 3 vezes durante o ano, com ajustes e reajustes. É o que você tem que saber. A gente vive entre duas moedas, principalmente aqui, que é o peso e o dólar. E, honestamente, foi uma das coisas que fez eu considerar ir embora recentemente. Para quem me segue, já sabe da minha história. Se você não me segue, tem vídeos no canal que eu explico direitinho o que aconteceu. Em 2026, pessoal, eu sinto que tá um pouco mais estável. Não vou atribuir o mérito a nenhum governo, não vou me meter nesse ponto. Mas eu sinto que tá um pouco mais estável, mas ainda tem inflação, tá bom? Então, tenha isso em mente. Tem inflação. Salários, o trabalho e salários locais, tá? Então, se você recebe em peso argentino, a coisa muda muito de contexto, tá? De panorama. Porque se você trabalha para empresas locais, se você não é um trabalhador, um nômade digital, se você, enfim, tem que procurar trabalho aqui, às vezes é meio complicado, pessoal, porque a gente tem que esperar que o salário seja ajustado de acordo com o custo de vida, tá? Então, tenha isso em mente. Se você vai vir para cá para buscar trabalho, tem trabalho, tá, pessoal? Tem bastante trabalho em Buenos Aires. Para quem quer trabalhar, tem trabalho. Penso em fazer um vídeo só sobre esse tema logo mais, mas você tem que saber disso, que às vezes o salário pode ficar um pouco de trás do custo de vida, digamos, tá? E às vezes é difícil você chegar e já conseguir um bom trabalho, enfim, se você precisa disso. Se você vem de fora, vem trabalhando para uma empresa de fora, você recebe em reais ou em dólares, talvez você tenha um pouco mais de estabilidade e proteção nisso, tá? Mas é a realidade. Em Buenos Aires tem muita gente trabalhando como nômade digital. Eu não sou nômade digital, eu sou pseudo-nômade digital, porque eu estive viajando, mas eu trabalho remotamente, tá? E muitos colegas, muitos amigos trabalham nessa mesma modalidade. Então, tem gente que trabalha desde outros países e se estabelece aqui porque gosta da cidade, consegue lidar melhor com a questão do custo de vida. E tem gente que só trabalha remotamente, mas com trabalhos locais. Outro dado importante é que eu estou olhando justamente agora, segundo a conversão do Wise, o salário mínimo na Argentina, agora em 2026, em janeiro, pelo menos até esse momento, está rondando os 341 mil pesos, tá?
E vai ser aproximadamente R$ 1.200. Pessoal, viver em Buenos Aires com esse valor não é possível, tá? Só um salário é muito difícil. Eu nunca escutei ninguém, acho, fazendo isso. Então, só pra você ter uma ideia, um aluguel aqui, eu mencionei em outro vídeo que eu vou lançar, ou já lancei, tá minimamente uns 500 mil, né? Então você já consegue fazer os seus cálculos. Mas enfim, tenha isso em mente. Documentação e o DNI, enfim. Você consegue morar aqui como brasileiro, tá? Não fiz nenhum vídeo sobre esse assunto, mas você consegue porque a gente está dentro do Mercosul e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente pode solicitar residência aqui. Você pode tramitar ela à distância com agências ou você pode vir aqui e tramitar ela você mesmo. Muitas agências vão dizer para você que não. Vão tentar vender serviço, vão tentar, enfim. Para quem quer e não tem problema com gastar dinheiro com isso, tá de boa, pode pagar alguém para fazer. Mas eu acho que você pode vir para cá e também pode tramitar isso você mesmo, se é algum caso, né, que você queira. Só que assim, para morar aqui, esse ano teve uma mudança, e se eu não me engano, foi unicamente uma questão de um seguro que você precisa ter para visitar a Argentina. Então, tenha isso em mente. Próximo ponto. Segurança, pessoal. Eu sou do sul do Brasil, tá? Moro aqui faz tempo, como eu falei. E eu sei que eu não conheço toda a realidade do Brasil. Porém, pessoal, a Argentina ela é extremamente segura em comparação ao Brasil. E eu sei disso porque eu tenho muitos amigos de vários estados diferentes. Tenho amigos do Rio de Janeiro, tenho amigos de São Paulo, tenho amigos do Ceará, tenho amigos de Manaus, enfim. E o pessoal sempre me fala que aqui é muito mais seguro, tá? E eu também, considerando Porto Alegre, considerando ali cidades que eu conheço no sul, é muito seguro. Você caminha tranquilamente na rua, obviamente tem problemas e não é o lugar mais seguro que você está totalmente imune de que alguém venha roubar o seu celular, de que alguém tente, enfim. Mas você não vê aquela questão assim de risco de vida que a gente tem no Brasil. Você sabe o que eu quero dizer, né? Então, a segurança aqui é algo que eu valorizo muito e é algo que me faz querer continuar morando aqui. É um dos pontos que fazem eu querer continuar morando aqui, né? Então, tenha isso em mente. Se você busca segurança, poder sair tranquilamente, com cuidado mínimo, obviamente, a Argentina tem bons níveis de segurança. Saúde e educação, tá, pessoal? Saúde aqui é pública, você, até o momento que eu saiba, você não precisa pagar, você como brasileiro pode usar. Eu já usei o sistema de saúde público aqui, principalmente quando eu vim aqui faz anos como turista, eu tive uma crise de cálculo renal e pude usar o sistema de saúde normalmente, me atenderam super bem. É um sistema público, né? Mas você pode usar. Obviamente também tem alternativas privadas, né? Que é bem popular aqui em Buenos Aires, na verdade. Você contratar serviços, né? E questão de educação, para quem não sabe, talvez você já saiba, muitos, mas assim, eu acho que 90% dos brasileiros morando aqui em Buenos Aires, eu acho que 90% passou ou estuda medicina, passou pela medicina ou estuda medicina na faculdade daqui de Buenos Aires. Então, é o maior grupo, subgrupo de brasileiros aqui em Buenos Aires, são os estudantes, tá? Então, a educação aqui até o momento ela é pública, muitas pessoas têm nível superior aqui em Buenos Aires, estudam, então isso é algo também bem positivo da Argentina. Considera-se, não sei como está exatamente essa questão agora, mas que eles queriam talvez começar a cobrar um pouco, né, dos estrangeiros que estudam aqui, mas até o momento, até onde eu sei, não foi nada estabelecido. Tem canais que aqui em Buenos Aires que falam precisamente desse tópico, eu não falo porque eu não estou estudando. Então, eu só sei que a educação aqui é boa, ela tem níveis muito altos aqui em Buenos Aires e pública. Cultura e lazer, tá, pessoal? Se você procura cultura e procura lazer, sair, vou botar isso no mesmo grupo, ir a museus, bibliotecas. Aqui tem, acho que o maior número de bibliotecas por habitante da América Latina. Você vê pessoas lendo em todos os lugares, você vê as pessoas lendo nas praças, você vê as pessoas lendo nos ônibus, você tem vários cafés que você pode ir, várias galerias, museus, livros, enfim. É algo muito
bom de Buenos Aires. Tem muita cultura, a gente tem muito acesso à cultura aqui na cidade. Tá? Eu gosto muito desse lado da cidade. Tem muitos eventos culturais, feiras de gastronomia, feira de cinema, feira de... Sabe, tem sempre muita coisa acontecendo. Eu vou colocar tudo isso junto. Então, se você procura esse tipo de atividade, uma cidade viva, que você tem muita coisa para fazer, Buenos Aires é um ótimo lugar para viver. Tá? Eu amo, assim, que você tem alternativas aqui, sabe? Você tem alternativas. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de Buenos Aires, é que você não fica entediado, sabe? Você só precisa de um mínimo esforço para participar de um grupo, de uma atividade, e você vai encontrar um grupo na cidade fazendo isso. Então, é outro ponto bem forte que faz eu querer continuar aqui. Eu sinto assim que eu sou mais vivo depois que eu vim para Buenos Aires. Eu falo de mais assuntos, eu debato mais assuntos, eu tenho mais acesso à informação, não sei explicar. Isso é muito pessoal, é minha experiência, tá? Mas eu sei que outras pessoas também gostam muito desse lado aqui de Buenos Aires. Também, se você gosta de sair, de festa, de ir para restaurantes diferentes, tem muita opção aqui em Buenos Aires. Então, é outro ponto bastante positivo daqui. Então, pessoal, fazendo assim a minha conclusão, tá? Eu não posso escolher por você, mas eu dando a minha opinião honesta sobre Buenos Aires. Para quem eu acho que sim pode ser uma boa opção morar aqui. Pessoas que são flexíveis, tá? Que não tem problema com a inestabilidade às vezes. Pessoas que gostam de diversidade. Pessoas que gostam de uma cidade viva, assim, bem agitada. Isso falando de Buenos Aires, tá? Pessoas que se reinventam. Eu acho que Buenos Aires é uma ótima opção, sabe? Se você tem facilidade, assim, em se virar, né? Até conseguir, talvez, um emprego melhor. Acho que pode ser uma boa opção. Já se você é uma pessoa que não lida bem com mudanças, que gosta de prever o futuro, principalmente economicamente, né? Se você gosta de ter um planejamento fixo, vai ser mais desafiador, pessoal. Vai ser bem mais desafiador. Aí você é uma pessoa que não gosta dessa oscilação econômica, dos preços mudando. Não é que tem que gostar, não lida bem com isso. Talvez Buenos Aires não seja um bom lugar para você. Se você talvez vai vir para cá para procurar trabalho, né? E tem que depender de um salário local e não sabe como se reinventar, talvez eu não aconselho isso para você. Se você já trabalha fora e traz um salário de outro lugar, né, para viver aqui, talvez seja mais fácil para você. Mas é isso. Eu amo muito Buenos Aires. Tenho minha relação de amor e ódio, né? As pessoas sabem. Quem me segue aqui sabe. Tem pontos muito positivos, pontos muito que eu acho negativos, mas pra mim tá funcionando até o momento. Eu gosto muito. E se um dia eu tenho que ir embora de Buenos Aires, eu vou sentir muito a falta, porque é um lugar que eu amo viver. E então é uma cidade apaixonante, encantadora, charmosa, sabe? E tem muitas oportunidades. Você em Buenos Aires sai na rua, você faz um contato super legal, super conhecido na cidade, sei lá, na sua área. Eu acho que é algo bem, bem importante daqui. Espero que você tenha gostado, pessoal. Vou deixar mais vídeos na descrição, vou deixar alguns vídeos aqui pra você que eu tenho certeza que você vai gostar. E se tiver perguntas e dúvidas, coloca aqui embaixo. Se você discordar de mim, coloca aqui embaixo, com respeito, né? E a gente vai conversando. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Testando, 1, 2, 3, testando o microfone. Tá funcionando o microfone? Não tá funcionando o microfone? Essa luz parece Stranger Things.